Palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Vamos continuar expondo o relato marcano do último dia do nosso Redentor. Hoje nós lidaremos com os versos 16 a 21, passagem na qual Marcos relata a violência cometida pelos soldados romanos contra a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos capítulo 15, a partir do verso 16 até o verso de número 21. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem silenciosamente a leitura que farei. Recebam mais uma vez com fé a palavra do nosso bendito Senhor e Salvador. Ela diz assim: Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. E depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem, e obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Vamos orar? Senhor, enquanto nós meditamos no sofrimento do nosso Redentor nesta manhã, ajuda-nos a responder como convém. Ajuda-nos a responder como aqueles que amam ao Senhor, com a profundidade que o relato da Tua Palavra exige de nós. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós pensamos no sofrimento que Jesus Cristo experimentou em seu último dia, nós geralmente costumamos enfatizar o seu sofrimento físico. Se você assistiu A Paixão de Cristo, dirigida pelo Mel Gibson e lançada no ano de 2004, você sabe exatamente do que eu estou falando. E de fato, o sofrimento físico de Jesus Cristo deve ter sido bastante intenso. O açoitamento praticado pelos romanos era algo extremamente cruel. Ele era praticado com uma espécie de chicote, feito com um cabo de madeira, no qual se pregavam vários fios de couro. E na ponta desses fios de couro, os soldados costumavam amarrar alguns pequenos pedaços de ossos, ou pequenos pedaços de metal, que costumavam dilacerar a pele da pessoa que estava sendo açoitada pelos soldados naquela ocasião. De fato, o sofrimento físico de Jesus Cristo, nas horas que antecederam a sua crucificação, foi um sofrimento inimaginável. Apesar disso, os evangelhos não enfatizam o sofrimento físico do nosso Redentor. Nenhum dos evangelhos descreve o dilaceramento da pele do nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos, por exemplo, narra o açoitamento de Jesus, dizendo simplesmente aí no verso de número 15, que Pilatos mandou açoitá-lo. Ele faz isso assim de maneira bastante genérica e termina dizendo que depois de o açoitá-lo, ele mandou ou o entregou para que ele fosse
crucificado. Mas o que me chama a atenção é que aquilo que os evangelhos não fazem com respeito ao sofrimento físico de Jesus, eles fazem em relação à sua humilhação e à sua vergonha. E é o que nós veremos hoje. Nós vamos olhar nesta manhã para o relato que Marcos faz da violência sofrida pelo Redentor nos momentos que antecederam a sua crucificação. E o meu desejo é que ao meditar neste sofrimento, nós sejamos tocados por este relato que o evangelista faz da humilhação, da vergonha, do desprezo experimentado pelo nosso Redentor, e sejamos estimulados por este relato a responder de maneira adequada à contemplação desta vergonha, humilhação e desprezo. Os eventos que Marcos narra nesses versos aconteceram ainda nas primeiras horas do último dia de vida de Jesus Cristo. Lembrem-se que na noite anterior ele tinha sido traído por um dos seus discípulos, ele havia sido entregue aos principais dos sacerdotes, levado ao sinédrio, que já o havia julgado às escuras e o condenado à pena de morte por blasfêmia. Por razões legais, a gente viu isso ontem, na primeira hora da manhã, por volta das 6 da manhã, o Sinédrio se reúne pela segunda vez com a finalidade de ratificar este julgamento, e Jesus então é levado, conforme ele mesmo havia profetizado, a Pilatos, onde ele é acusado falsamente de incitar uma revolução contra o Império Romano. E como nós vimos ontem, Pilatos teve a sensação de que uma injustiça estava sendo cometida contra Jesus Cristo, e ele faz absolutamente tudo o que está ao seu alcance a princípio para mudar a sorte de Jesus Cristo. Mas como nós vimos, ele não foi forte o suficiente. Então, em um ato político, ele lava as mãos e entrega Jesus Cristo com a finalidade de que ele fosse crucificado, com a recomendação de que antes da crucificação, Jesus Cristo fosse açoitado. Isso parece estranho, não é? Se Pilatos tinha a impressão de que uma injustiça estava acontecendo contra o nosso Senhor Jesus Cristo, e se, como o texto diz, ele começava inclusive a se afeiçoar, a admirar a maneira como Jesus Cristo estava lidando com aquele episódio, por que cargas d'água Pilatos resolve encaminhar Jesus a uma sessão de açoites antes da sua crucificação? Há duas explicações possíveis para isso. A primeira explicação, que na minha opinião é menos provável, é que o açoitamento era uma prática comum, era uma parte da liturgia da crucificação. Ou seja, todo crucificado devia ser antes açoitado. E então Pilatos estaria então apenas seguindo a prática comum daqueles dias, de encaminhar um homem que haveria de ser crucificado à liturgia da crucificação. Mas há uma segunda possibilidade que me parece um pouco mais provável. É possível que o açoitamento de Jesus Cristo fosse a última tentativa de Pilatos de mudar a sorte de Jesus, apelando à compaixão da multidão. Eu chego a essa conclusão lendo o relato que João faz desse episódio e que se encontra no capítulo 19, dos versos de 1 a 6, onde nós lemos o seguinte: Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo.
Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Essa é a maneira como nos 3 versos iniciais, João relata aquilo que Marcos relata nos versos que nós lemos agora. Mas João acrescenta um detalhe que não está no Evangelho de Marcos. Ele diz a partir do verso 4 que depois que Jesus sofreu esta série de açoites, outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Ou seja, com Jesus ferido pelas bofetadas, Pilatos o apresenta novamente diante do povo e diz: olha, eu trago esse homem diante de vocês, dizendo mais uma vez que eu não enxergo nenhuma culpa nesse homem. E diz o texto que sai Jesus Cristo trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos diz à multidão mais uma vez: eis o homem. E João termina o seu breve relato desse acontecimento no verso 6, dizendo que ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas, ao contrário daquilo que Pilatos esperava, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Ao que Pilatos então parece entender que não havia mais o que fazer. E então ele diz a eles: tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. É provável, portanto, que Pilatos tenha conduzido Jesus Cristo a esta sessão de açoites, com a finalidade de que, vendo Jesus Cristo desfigurado pelos açoites que havia sofrido, a multidão pudesse se compadecer dele e ele pudesse então ver Jesus Cristo livre da pena de morte que ele considerava injusta. Seja como for, irmãos, o que o texto que nós lemos nos diz é que nos momentos que se seguiram, os momentos que antecederam a crucificação, Jesus enfrentou uma avalanche de desprezo e de humilhação, marcada por uma crueldade sarcástica. O texto começa dizendo que das mãos de Pilatos, o nosso Redentor cai nas mãos dos soldados romanos. E no verso de número 16, nós lemos que os soldados romanos o levam para dentro do palácio, que é o pretório, e reúnem todo o destacamento. Deixe-me dar algumas informações a vocês acerca desses homens e de algumas palavras que aparecem aqui. Quem eram esses homens que recebem Jesus Cristo para açoitá-lo? Eram homens militarmente treinados e que participavam de um esquema de segurança que não tinha a menor preocupação com o excesso de violência. Irmãos, naquela época não havia qualquer preocupação com os limites impostos pelos direitos humanos. E os romanos tinham uma estratégia muito característica para lidar com situações de risco, como era a situação de Jerusalém no período da Páscoa. Os romanos geralmente destacavam para esses lugares homens de outra nacionalidade, vindos de lugares distantes, que muitas vezes sequer falavam o idioma do lugar no qual eles estavam, para garantir que nenhuma identificação emocional pudesse existir entre os homens que tinham a responsabilidade de reprimir o povo e as pessoas a quem eles precisavam reprimir naquela ocasião. Eram possivelmente, então, soldados que eram membros de outros povos conquistados pelo Império Romano, muitas vezes povos inimigos dos próprios judeus, a quem esses soldados tinham que reprimir nesta ocasião. Quantos soldados eram?
A palavra traduzida aqui por destacamento é uma palavra que se refere literalmente a uma corte romana. E uma corte nada mais era do que a 10ª parte de uma legião, que por sua vez era um grupo de 6.000 soldados. Uma corte, portanto, era um destacamento de 600 homens. É provável que nem todos estivessem no pretório nessa ocasião em que Jesus foi entregue a esses homens, mas suponha que apenas a 10ª parte da corte estivesse no pretório naquela ocasião. Nós ainda estamos falando de 60 homens treinados para reprimir a violência de um povo naquela ocasião. E o que é que esses homens fizeram? O texto diz que quando eles receberam Jesus Cristo, eles logo perceberam o contraste que havia entre a acusação que pesava contra ele e a condição na qual ele se encontrava. Jesus Cristo era acusado de afirmar ser um rei, e ele se encontrava na condição de um indigente, ele se encontrava na condição de um mendigo, ele se encontrava na condição de um criminoso. E quando eles perceberam o contraste entre a acusação que pesava sobre ele e a condição na qual ele estava, o sarcasmo desses homens foi ativado e eles resolveram transformar o nosso Redentor em um objeto de diversão sádica. Eles montaram uma encenação cômica, uma espécie de paródia de uma encenação real, e colocaram Jesus Cristo no centro dessa encenação. O texto diz, no verso de número 17, que eles o vestiram de púrpura, era a cor usada pelos reis naquela ocasião. Marcos diz que era um pano roxo. Mateus diz que era um pano vermelho, um pano escarlate. Era muito provavelmente o manto desbotado de algum dos soldados, que em virtude do suor, em virtude do sol, já não tinha a sua cor tão perceptível. E eles usaram o manto desse soldado com a finalidade de brincar com Jesus Cristo, como se ele estivesse sendo coroado rei. Ainda no verso 17, o texto diz que eles teceram uma coroa de espinhos e puseram essa coroa de espinhos na cabeça de Jesus Cristo. Eles tomaram alguns arbustos espinhosos, modelaram esses arbustos para que ela fosse usada de maneira semelhante a que a coroa de louros que os césares romanos usavam fosse usada por Jesus naquela brincadeira de mau gosto de coroação real. Marcos não diz isso, mas Mateus relata que eles também colocaram nas mãos de Jesus um caniço, um pedaço de pau, para imitar, além da coroa na cabeça, o cetro de um rei. E no verso 18, o texto diz que com Jesus vestido do manto de um soldado, com a coroa de espinhos na cabeça, com um pedaço de pau nas mãos, eles saudavam a Jesus Cristo dizendo: salve o Rei dos Judeus. Em tom de ironia, eles escarneciam de Jesus, prostrando-se diante dele, fingindo adoração, proferindo ironicamente palavras de saudação real a um rei moribundo naquela ocasião. E enquanto faziam isso, diz o texto, que eles paralelamente o violentavam. O verso de número 19 diz que eles
davam-lhe na cabeça com um caniço. Eles golpeavam e feriam a cabeça do nosso Redentor, possivelmente usando aquele mesmo pedaço de pau que eles haviam colocado nas mãos dele com a finalidade de imitar um cetro real. E esse mesmo verso diz que eles cuspiam nele. Sim, irmãos, Jesus foi vítima deste que talvez seja o ato mais universal de desprezo e humilhação. E atenção, Jesus não foi cuspido por uma ou duas pessoas. Se nós estivermos certos naquela estimativa bem realista que nós fizemos anteriormente, foram mais ou menos 60 homens que depositaram a sua saliva na face ensanguentada de Jesus Cristo, já ferida ensanguentada pelas feridas feitas pela coroa de espinhos que aqueles mesmos homens colocaram sobre a sua cabeça. E esses atos de violência, diz o texto, eles eram cometidos continuamente pelos soldados, enquanto eles realizavam aquela sarcástica paródia de coroação. O texto diz que, pondo-se de joelhos, eles fingiam adorar Jesus Cristo. E eles fizeram isso até se cansar, até olhar para Jesus Cristo e dizer: nós já não temos mais onde brincar com a cara desse infeliz. E o verso de número 20 diz que depois de o terem escarnecido desta maneira que eu acabei de descrever, eles tiraram a púrpura com a qual eles o haviam vestido, eles tomaram as suas roupas que eles haviam tirado dele, já ensanguentadas em virtude do seu açoitamento, e lhe puseram novamente essas vestes quando o conduziram para fora com a finalidade de o crucificarem. Irmãos, o que nós encontramos aqui neste relato, dos versos 16 até o verso 20 de Marcos capítulo 15, é uma descrição bastante nítida do desprezo, da humilhação e da vergonha que foram experimentados pelo nosso Redentor nos momentos imediatamente anteriores à sua crucificação. Jesus Cristo foi tratado como um louco. Jesus Cristo foi transformado pelos soldados romanos em um objeto de diversão e de escárnio. Jesus Cristo foi agredido, cuspido como a escória da humanidade. E Jesus Cristo foi levado para pendurado em uma cruz, servir como declaração visual do poderio romano, onde, como nós veremos amanhã, ele continuou sendo o alvo de chacota dos soldados romanos, dos sacerdotes que o conduziram a esses soldados e da própria população que passava pelo caminho onde Jesus Cristo havia sido crucificado. E em cima da sua cruz, diz ainda o texto, Pilatos mandou escrever ironicamente uma epígrafe que emoldurava a cena da crucificação. Lá estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Irmãos, como é que nós devemos reagir a esta cena? Como é que nós devemos reagir à contemplação da humilhação, do desprezo, da vergonha experimentados por Jesus Cristo? E eu quero lembrar você um detalhe: em virtude dos nossos pecados. Foi por causa dos nossos pecados que Jesus Cristo experimentou todo esse desprezo, humilhação e vergonha. A nossa tendência imediata
ao meditar em uma passagem como essa, é experimentar certo pesar em virtude da nossa insensibilidade. Eu não sei você, mas a minha tendência, quando eu leio esta passagem, quando eu a releio, quando eu me obrigo a meditar nela, é pensar mais ou menos o seguinte: Felipe, você deveria ficar consternado ao saber que qualquer ser humano tenha passado por uma situação como essa. Mas, meu filho, ser informado de que isso aconteceu com o perfeito Filho de Deus, e que todas essas coisas foram experimentadas por Ele, em virtude da disposição sacrificial que Ele teve de entregar-se pela sua salvação, deveria enternecer o seu coração, deveria trazer pelo menos algumas lágrimas aos seus olhos. E talvez, irmãos, de fato, nós sejamos insensíveis. Talvez a capacidade que nós temos de ler um texto como esse, com os olhos ainda secos, deva ser de fato confrontada. Mas eu posso dizer uma coisa a vocês nesta manhã? Eu preciso dizer que se tudo o que nós experimentamos ao ler uma passagem como essa é o incômodo por não reagirmos emocionalmente como nós deveríamos, nós ainda não respondemos como deveríamos a esta passagem que nós estamos acabando de estudar. Sabem por quê? Porque simplesmente emocionar-se diante de uma passagem como essa ainda é pouco. Se tudo o que nós experimentamos ao ler um relato como esse é identificação emocional, é um peso na alma por não sentirmos a pena de Jesus Cristo que nós deveríamos sentir, então nós ainda não entendemos o significado do sofrimento do nosso Redentor. Sabe por quê, irmãos? Este relato não nos foi dado para que nós experimentássemos pena de Jesus Cristo. Porque o que aconteceu nesta manhã de sexta-feira não escapou ao controle do Filho de Deus. Jesus não sofreu por fraqueza. Jesus não sofreu por falta de condições de reverter uma situação que era demasiadamente difícil para ele. Irmãos, ele sempre soube que isso aconteceria. Lembra daquele texto que eu mencionei ontem, de Marcos capítulo 10, a partir do verso de número 33, quando Jesus Cristo começa a contar para os discípulos aquilo que haveria de acontecer com ele em Jerusalém? Ele diz assim: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Eu li até aqui ontem. Olha o que Jesus continua dizendo: hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ele ressuscitará. Jesus sempre soube que isso haveria de acontecer com ele. E ele tinha plena condição de não permitir que elas acontecessem se ele quisesse e dependesse exclusivamente do seu poder. Você se lembra do que aconteceu no Getsêmani? Quando Jesus estava para ser preso e Pedro puxou a espada com a finalidade de defendê-lo. Vocês se lembram o que Jesus Cristo disse para Pedro naquela ocasião? Ele disse: Pedro, embainha a tua espada.
pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. E ele continua dizendo: Pedro, acaso pensas que eu não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Pedro, eu não estou sofrendo por falta de defesa, Pedro. Se eu quisesse, Pedro, escapar a essa condição, eu oraria a meu Pai, eu pediria para ele me mandaria 12 legiões de anjos, e eles resolveriam o meu problema. Irmãos, Jesus não foi submetido a este sofrimento, a esta humilhação, a esta vergonha compulsoriamente. Jesus foi humilhado, envergonhado, desprezado desta maneira voluntariamente. E sabe o que isso significa? Que a imagem do Cristo humilhado, tratado como louco, feito objeto de diversão irônica, cuspido na face por centenas de soldados romanos, pode parecer a princípio uma imagem de fraqueza, mas interpretá-la desta maneira é um grande equívoco. O que parece uma imagem de fraqueza é, na verdade, uma grande revelação do poderio de Jesus Cristo. E quando nós consideramos isso, esse é o meu ponto, nós devemos conscientizar de que a nossa reação a esses fatos não deve ser apenas uma reação de identificação emocional. O que esse texto espera de nós não é que nós olhemos para essa passagem e digamos: que pena de Jesus Cristo. O que esse texto espera de nós é que nós respondamos ao sofrimento de Jesus Cristo com adoração. Esse texto não foi escrito para que você sentisse pena de Jesus. Esse texto foi escrito para que você se lançasse aos seus pés em adoração e reconhecimento de quem Ele é, porque ela é uma grande demonstração do seu poder. O autor da carta aos Hebreus enfatiza isso, quando ele escreve no capítulo 12, verso de número 2, que Jesus Cristo suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que a acompanhava, em troca da alegria que lhe estava proposta. E comentando esta passagem, o grande intérprete bíblico Matthew Henry afirma que ela é uma clara ilustração da paciência invencível do nosso Redentor. Essa passagem fala de quão Jesus Cristo é capaz de suportar o sofrimento por amor aos seus filhos. E atenção, a própria passagem nos oferece sugestões de que aquele homem desfigurado pelos açoites continuava naquela condição, sendo aquilo que ele sempre foi: o governador supremo do universo e o Salvador poderoso. Veja o verso de número 21. O verso número 21 diz que, ou pressupõe que Jesus estava tão fatigado da noite da qual ele vinha, da quantidade de julgamentos pela qual ele tinha passado, dos açoites que ele tinha sofrido, que os soldados romanos tiveram uma certa condescendência dele no caminho para o lugar da crucificação. Geralmente eram os próprios crucificados que carregavam a sua cruz, ou pelo menos parte dela. Mas o verso de número 21 diz que os soldados romanos obrigaram a um homem chamado Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz.
Preste atenção a alguns detalhes que Marcos nos apresenta nessa passagem. Primeiro, Marcos faz questão de identificar nominalmente esse homem. Ele diz que o nome dele era Simão. E ele diz de onde esse homem era. Ele era cireneu, ou seja, ele era da região de Cirene, uma região localizada na costa norte da África, onde havia uma grande colônia de judeus. Era um homem que estava vindo de longe, lembra? Era a festa da Páscoa. Os judeus vinham a Jerusalém com a finalidade de adorar nessa ocasião. Simão havia saído da África e ido em direção a Jerusalém com a finalidade de adorar. E ele passa no momento em que Jesus Cristo está indo em direção ao lugar da crucificação. E ele é obrigado pelos soldados romanos a carregar a cruz de Jesus Cristo. E com exclusividade, Marcos diz finalmente que esse Simão o cireneu era pai de Alexandre e de Rufo. Mais um daqueles versículos que parecem ter sido colocados aí absolutamente por acaso. Não é verdade? Irmãos, ao mencionar essas coisas, Marcos está promovendo uma identificação entre este momento da vida de Jesus Cristo e duas coisas. Primeiro, a região de Cirene, onde possivelmente havia uma forte igreja cristã ainda nos primeiros anos da era apostólica. Ou seja, quando Marcos está escrevendo esse evangelho, cerca de 30 anos depois da crucificação de Jesus Cristo, uma igreja cristã saudável existia na região de Cirene. E em segundo lugar, ele está promovendo uma identificação entre este momento da história de Jesus Cristo e uma família influente na igreja primitiva, provavelmente conhecida da igreja em Roma, para quem Marcos está originalmente escrevendo esse evangelho. E eu digo isso porque Rufo, um desses homens, é mencionado nas saudações finais da carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, em Romanos, no capítulo 16, verso de número 13. Você percebeu o que Marcos nos dá de pista aqui? O que ele está dizendo para nós é que uma família cristã atuante e uma igreja cristã saudável nasceu a quilômetros de distância de Jerusalém como resultado desse encontro providencial de um homem com Jesus Cristo neste cenário. Se existia alguma coisa com a qual alguém jamais compararia Jesus Cristo naquela ocasião, era com o Redentor, era com o Salvador. Mas Jesus Cristo estava tão no controle dos fatos, que ele fez com que o homem que carregou a sua cruz no estado de miséria percebesse a sua divindade e o enxergasse não apenas como um homem moribundo que estava sendo açoitado pelo Império Romano, mas como o Salvador da humanidade, como o Redentor enviado por Deus com a finalidade de perdoar o pecado dos homens. Isso também revela o poder de Jesus Cristo e aponta para o fato de que ele nunca perdeu o controle da situação. E nos convida a olhar para esta cena, para esse cenário, não com pena dele, mas olhar para esse cenário e reagir com
adoração a sua humilhação e a sua vergonha. Jesus não sofreu compulsoriamente. Jesus sofreu voluntariamente. E a pergunta é, por quê? Essa é a resposta que nos dá a profecia de Isaías no capítulo 53. Isaías diz assim: ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, diz Isaías, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, atenção a essa expressão, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quem é que estava moendo Jesus Cristo naquela manhã de sexta-feira? Deus, o Pai. Ele estava moendo o seu filho. Filho que voluntariamente se entrega para passar pelo moedor do Pai. Foi por amor ao Pai e amor a nós que Jesus Cristo voluntariamente se entregou a essa humilhação, desprezo e sofrimento. Para que o plano do Pai de salvar pecadores miseráveis como eu e você pudesse ser concretizado. Meu irmão, se você nunca pensou nisso, pense agora. Você merecia ser envergonhado. Você merecia ter a face cuspida. Você merecia que Deus te condenasse à morte. Mas o que o Evangelho diz é que tudo aquilo que nós merecíamos, Deus o Pai depositou sobre o seu Filho, para que nós pudéssemos ser tratados por Ele como filho amado dEle. Escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, verso 21, Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, Jesus Cristo, nós fôssemos feito justiça de Deus. Entenda isso, de uma vez por todas. Deus envergonhou Jesus Cristo para que você não precisasse ser envergonhado. Deus permitiu que Jesus Cristo fosse cuspido para que você fosse por Ele beijado. Deus sacrificou o seu Filho para que você desfrutasse de liberdade e de vida. Isso significa, irmãos, que uma segunda resposta que nós devemos oferecer à contemplação do sofrimento de Jesus é gratidão. Se a primeira é adoração, ao ler essas palavras, nós precisamos nos lançar aos pés de Jesus e reconhecer: Tu és o Filho de Deus, esmagado em meu lugar.
por outro lado, nós devemos manifestar a nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele fez por nós em Cristo. E eu quero lembrar uma coisa a você nessa manhã, que gratidão não é alguma coisa que nós expressamos exclusivamente com os lábios. Gratidão é algo que nós expressamos principalmente com a vida, com aquilo que nós fazemos. O que eu estou querendo dizer é que considerar seriamente a humilhação do nosso Redentor precisa mudar a nossa maneira de viver. Sabe quando é que você sabe que você começou a valorizar o sofrimento de Jesus em seu lugar? Quando a sua vida é transformada pela contemplação dos sofrimentos de Jesus Cristo. É aí que nós manifestamos a nossa gratidão ao Senhor. E eu quero terminar a mensagem dessa manhã dizendo que uma correta contemplação do sofrimento, da humilhação, do desprezo sofrido pelo nosso Redentor, precisa mudar pelo menos 3 coisas na nossa vida. Primeiro, precisa mudar a maneira como nós nos relacionamos com os nossos pecados. Irmãos, Jesus foi humilhado para que nós não fôssemos envergonhados. Mas isso não significa que nós devemos deixar de experimentar humilhação e vergonha quando nós pecamos. Foram os nossos pecados que conduziram Jesus Cristo a esta cena de desprezo. E sabe o que isso significa? Que tratar o pecado como se ele fosse algo que não é sério, é fazer pouco caso da humilhação, do desprezo e da vergonha experimentada pelo nosso Redentor em virtude dos nossos pecados. Nós vivemos em um mundo que nos estimula a tratar o pecado como se ele não fosse algo importante. Como se idolatria, furto, pornografia, fornicação, impureza, adultério, mentira, maledicência, todas essas coisas fossem coisas naturais. Irmãos, foram essas coisas que conduziram o Filho de Deus à humilhação. E nós não valorizamos a humilhação do nosso Redentor. Nós não reagimos corretamente à humilhação do nosso Redentor se nós olhamos para essas coisas na nossa vida e as consideramos normais ou naturais. Então, quando o seu coração começar a se enamorar pelo pecado, quando a sua consciência começar a ficar cauterizada, posso te propor um exercício? Leia Marcos 15, 16 a 21. Lembre-se de Cristo humilhado, ferido, cuspido, desfigurado. E seja estimulado por essa lembrança a lutar contra os seus pecados que levaram Jesus Cristo à humilhação e à vergonha. Responder corretamente, com gratidão, à humilhação do Redentor significa enfrentar os nossos pecados como eles devem ser enfrentados, como aquilo que desagrada a Deus e que traz sobre nós a sua ira e a sua justiça. Em segundo lugar, eu diria que considerar corretamente o sofrimento do nosso Redentor no Calvário deve mudar a maneira como nós nos relacionamos com o nosso sofrimento. Irmãos, nós temos a tendência de olhar para o nosso sofrimento como se ele fosse algo extraordinário na nossa vida. E geralmente, nós ficamos alarmados quando nós somos submetidos a uma situação de sofrimento, principalmente quando ele é injusto. Quando nós sofremos por fazer algo que é correto, nós olhamos, ó vida, ó céus, olha o quanto eu sofro. Veja o que diz o apóstolo Pedro.
Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Por quê? Porque para isso mesmo fostes chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Irmãos, se Jesus Cristo, que não tem pecado, sofreu injustamente, por que nós pecadores deveríamos imaginar que nós não vamos sofrer? Por que nós esperamos sorte diferente da sorte que teve o nosso Redentor? Nós fomos chamados para imitá-lo. Não apenas na sua alegria e vitória, mas nós fomos chamados para imitá-lo no seu sofrimento. Então, quando você estiver sofrendo por fazer o bem, alegre-se. E se o seu coração começar a questionar, onde está Deus? Ele não me ama mais. Quando as circunstâncias começarem a se tornar o foco dos seus olhos, leia Marcos capítulo 15, versos 16 a 21. E lembre-se do tipo de sofrimento que Jesus Cristo experimentou por você, para que você não precisasse experimentar aquele tipo de sofrimento. Irmãos, nenhum de nós vai experimentar o que Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário. Por maior que sejam as nossas dores, por maiores que sejam as nossas lutas, elas são pequenas, perto daquilo que Jesus Cristo suportou por amor a nós na cruz do Calvário. Então, quando o seu coração começar a olhar para o céu e dizer, onde está Deus? Ele não me ama mais. Lembre-se de Jesus Cristo, humilhado, ferido, cuspido, desfigurado, suportando toda a humilhação por amor ao Pai e a você. E seja estimulado por essa cena de sofrimento do nosso Redentor, a paciência, que é outra resposta de gratidão esperada de nós, quando nós contemplamos a humilhação do nosso Redentor. Deve mudar a maneira como nós lidamos com o nosso pecado. Deve mudar a maneira como nós lidamos com o nosso sofrimento. E por último, responder como convém ao sofrimento do nosso Redentor na cruz do Calvário, deve mudar a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Deve mudar os nossos relacionamentos. Ouça o apóstolo Paulo. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façam nada por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmos. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Irmãos, relacionamentos autocentrados não combinam com o Evangelho. Pessoas orgulhosas não combinam com o Evangelho. Nós devemos ser estimulados pela humilhação de Jesus a nos relacionar com as pessoas não com base naquilo que elas podem nos oferecer, mas com base naquilo que nós podemos oferecer a elas. Essa é a lógica do reino de Deus. Se somos servos de Jesus, não olhamos para as pessoas como oportunidade de lucro. Olhamos para as pessoas como oportunidade de serviço, doação, entrega, porque foi isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Portanto, quando o seu coração começar a se desviar, e você começar a considerar as pessoas como meros objetos da sua realização, estando até mesmo disposto a humilhá-las ou a envergonhá-las, porque isso parece trazer algum bem a você, leia Marcos capítulo 16, versos 16 a 21. E lembre-se de Jesus, humilhado, ferido, cuspido, desfigurado. E lembre-se que ele passou por isso para que as pessoas não precisassem passar pela humilhação que ele passou. E quando nós humilhamos as pessoas, nós as colocamos numa situação da qual elas já foram tiradas por Jesus Cristo, quando ele por elas sofreu nesta ocasião. O que significa responder com adoração e gratidão ao sofrimento do nosso Redentor? Não significa apenas cantar os cânticos que cantamos, embora cantar os cânticos que cantamos seja parte da nossa resposta. Significa entregar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. De maneira bem específica, significa encarar os nossos pecados com a seriedade que eles têm. Significa suportar com paciência o sofrimento que experimentamos por causa da nossa relação com o Senhor. E significa olhar para as pessoas não como oportunidade de aproveitamento, mas olhar para as pessoas como oportunidade de serviço. Se você estiver trabalhando para fazer isso, então você está levando a sério o sofrimento do seu Redentor por você. Se você apenas olha para a passagem e diz que pena de Jesus Cristo, então você ainda não aprendeu a responder o Evangelho como convém responder. Vamos orar? Senhor, a cena de Jesus Cristo sofrendo antes de ser crucificado mexe com o nosso coração. Sobretudo quando nos lembramos que aquilo era o que nós merecíamos. Mas, Senhor, Tu nos amaste tanto. O Teu Filho Jesus Cristo nos amou tanto, que suportou todas aquelas atrocidades em nosso lugar. Se elas fossem cometidas conosco, Senhor, elas seriam graves. Mas cometidas contra o Teu Filho, a gravidade delas é ainda maior. Mas Ele suportou todas elas por amor. Senhor, ensina-nos a responder como convém ao Teu Filho desfigurado antes da crucificação. Ensina-nos a entregar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ensina-nos que nenhuma resposta diferente dessa é resposta digna ao sofrimento que o Senhor experimentou por nós na cruz do Calvário. Se entregássemos a nossa vida ao Senhor, ainda ficaríamos devendo. Portanto, nós te pedimos, em nome de Jesus, nos ensina a responder com gratidão. E
E porque a nossa resposta sempre será imperfeita, nós te pedimos, recebe-a não por nossa causa, mas recebe-a por causa dos méritos de Jesus Cristo. Quando nos esforçarmos para te obedecermos, vejas o teu Filho em nós. E recebas, ó Deus, o nosso esforço por obediência, como a entrega do nosso ser, feita em nome de Jesus. Mais uma vez nós te pedimos, se há entre nós pessoas que não são tocadas pelo sofrimento de Jesus Cristo ainda, toque corações nesta manhã. Que haja arrependimento e fé verdadeiros entre nós. E ensina-nos, ó Deus, a responder como convém àqueles que te amam, ao amor demonstrado por Jesus Cristo naquela ocasião. É a oração que nós te fazemos, em nome dele. Amém.